Pai do Senhor, meus irmãos, venho deixar uma palavra para você meditar esta tarde, amém? A palavra do Senhor ela se encontra no livro de Isaías. É no livro de Isaías 53. E a palavra de Deus ela é um instrumento para que nós possamos ser direcionados por Deus. Porque essas palavras aqui não foi eu que escrevi, foi pessoas que escreveram, direcionadas pelo Espírito Santo. Palavras que saíram da boca de Deus, amém? E eu tenho refletido muitas pessoas neste momento estão passando por momentos difíceis, momentos que a gente acha que não tem saída. E eu quero te dizer que existe um Deus a qual nos ama de uma maneira incondicional. O amor dele não tem igual. Por esse amor por nós, ele entregou seu filho. Na palavra de Deus diz que Deus ele entregou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? E a palavra do Senhor, que eu vou ler esta tarde, ela se encontra no livro de Isaías 53, que ela relata sobre a história que Jesus ele morreu, né? Ele sofreu por nós. Se você crê que Jesus ele veio como um homem, sofreu todas as transgressões, todas as humilhações que um ser humano pode ter nessa terra, e pelo um povo a qual diziam amar Jesus, diziam amar a Deus. Assim como nós falamos muitas vezes que amamos a Deus, mas às vezes nós passamos por qualquer dificuldade, nós pensamos em desistir. Qualquer barreira que aparece em nosso caminho, nós queremos desistir. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que ele nos ama de uma maneira incondicional, que ele deu seu próprio Filho para que hoje nós estejamos vida. E a palavra de Deus eu vou estar lendo aqui, ela se encontra no livro de Isaías, como eu disse, Isaías 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelada o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes a sepultura com os perversos,
mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo a enferma. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verão a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, irmãos, aqui a palavra relata, né, que Jesus ele foi humilhado, foi traspassado pelas dores. E aqui esse povo era difícil acreditar que ele era o Salvador. Pelo relato aqui que as pessoas viram, né, que Jesus passou todo o sofrimento. Até relata aqui mais em cima no texto, diz assim, ó, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como passaram muitos e à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos do homem. Sim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa deles. Então, que nem a palavra diz, né, que nem diz aqui, ó, que nem eu vou te relatar aqui, a sua origem humilde, aparência impressionante e a vida trágica tornaram difícil para alguns acreditar que ele era instrumento de Deus para a salvação. Então, os irmãos, Jesus ele veio como um homem, ele se passou por todas as dores, ele experimentou todo o sofrimento que um ser humano há de experimentar nesta terra. Então, quando eu digo para você que Jesus ele lhe ama, que Jesus ele quer o seu bem, que Jesus ele quer ver você prosperar, quer ver você se lidar bem, esse Jesus ele se entregou por você. Se você se encontra num leito de hospital, ou até mesmo numa cadeia, numa pena a qual acho que não tem mais solução, eu quero te dizer que Jesus ele levou sobre si toda a enfermidade, todas as transgressões, todo o sofrimento, para que você tenha paz. Que essa paz vem de Jesus, essa paz vem de Deus. Essa paz a qual vai tirar esse espírito de opressão, esse espírito de enfermidade, de sofrimento, porque esse castigo que nos trouxe a paz. Então eu quero te dizer que por mais que você ache que a sua vida está sendo difícil, eu quero te dizer que esse sofrimento vai lhe ensinar para que você aprenda, para que você recolha o de bom que há no sofrimento. Eu, com essa vida cristã que eu tenho vivido, eu tenho aprendido muito que através do sofrimento nós adquirimos conhecimentos a qual só na dor, só no sofrimento nós vamos colher. Então eu quero te dizer que nem diz, né? Diz aqui, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. O que eu entendo disso? O braço do Senhor foi Jesus que veio para que hoje nós viemos ter vida e vida com abundância. Ele sofreu o que sofreu para que hoje, que nem diz aqui no versículo 2 diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Então, irmãos, que vê sobre ele ali, aos olhos daquele povo que o via, ele sendo sofrimento ali, eles não achavam que aquilo era a pessoa que ia lhe trazer a paz, a pessoa que ele, como eles iam acreditar que aquilo era um instrumento de Deus na terra. Se ele estava sendo humilhado, estava sendo massacrado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo próprio homem, que a qual ficava apontando e dizendo que ele não era capaz de realizar as maravilhas que Deus tinha designado. Eu quero te dizer que aquilo foi necessário para que o nome de Deus fosse glorificado. E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Eu quero te dizer que Jesus ele suportou até o último. Por quê? Porque ele lhe ama, porque ele quer o seu bem. E dando continuidade, diz aqui, né? Dando continuidade como terra seca, diz: não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, Jesus naquele momento, sofrendo, todo moído, todo cheio de ferida, todo sofrendo ali,
não havia, aos olhos humanos ali, uma esperança. Não havia formosura alguma. Então aquele ser humano, ele não, ali nos olhos daquele povo, ele não era capaz de realizar aquilo que o povo esperava naquele momento. Nem dizia formosura alguma, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, aos olhos de muito ali, Jesus ele não agradava aquele povo que estava sofrendo por aquele momento. Mas eu quero te dar continuidade no texto que diz assim, ó: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, de dores, e que sabe o que é padecer. Então, aos olhos de muitos homens ali que sofria, quero te dizer que você que está no leito de hospital, que está passando por um momento assim, a qual a gente, nos olhos humanos, a gente vê que não tem solução. Eu quero te dizer que esse Jesus que morreu por você, que se entregou pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas feridas, esse Jesus, ele arrecadou sobre ele todas as nossas enfermidades, todo o nosso sofrimento, para que hoje nós venhamos ter vida, irmãos. Se nós cremos que Jesus ele tomou sobre si, que você crê que essa enfermidade não é sua, que esse sofrimento, que essa dificuldade que você está passando, isso não é seu, Jesus ele tomou sobre si. Mas para isso nós temos que crer e acreditar. Que nem diz, né? Que aos olhos de muitos ele era desprezado. E deles era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como ele era um servo de Deus, se ele era um instrumento de Deus ali, se ele estava sofrendo, se ele estava sendo oprimido, se ele estava sendo humilhado ali. Muitos dizem que costuma ouvir da boca de muitos que os humilhados serão exaltados. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, era necessário para que ele fosse humilhado ali naquele momento, para que nós estejamos respaldo sobre Jesus, para que hoje nós venhamos ter vida. Então eu quero te dizer que muitas vezes esse sofrimento é necessário, irmão, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos aprender que em nossa vida, porque a palavra do próprio Deus diz que no mundo teremos aflições, mas ao mesmo tempo ele diz: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo mesmo no sofrimento, porque diz aqui, ó: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então pelos seus sofrimentos nós fomos sarados, nós temos a vida eterna, nós temos, através do sofrimento de Jesus, que ele tomou sobre ele aqui toda a nossa enfermidade, todo aquilo que nós sofremos, para que hoje nós venhamos ter vida e vida com abundância. Mas eu quero te dizer esta tarde, se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer que isso não é o fim, irmãos. Porque a palavra diz que enquanto a vida há esperança. Então, enquanto você está vivo, há um momento para você ter esse momento com Deus, para que você venha chamar a existência desse Jesus, a qual se entregou por você. E diz, né, que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Eu quero te dizer que muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, no qual nós devemos estar murmurando, nós estamos reclamando, nós estamos reclamando para Deus, até mesmo escorando Deus na parede, reclamando: por que me acontece isso, por que Deus não me ama, por que faz isso, por que acontece isso, por que eu estou nesse momento. É fácil você dizer isso, não é você que está passando por esse câncer, não é você que está sendo abandonado pela sua família. Eu quero te dizer, irmãos, que esse sofrimento vem para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Esse sofrimento vem para que nós venhamos ter fé, que mais na frente nós vamos ter vida eterna, vamos ter uma vida maravilhosa. Esse sofrimento é para que nós venhamos aprender, irmãos. Nós não devemos abrir a boca, estar murmurando, reclamando, porque o próprio Deus, ele podia abrir a boca aqui e dizer: Senhor, Pai, eu não aguento mais isso, esse povo, eu venho sofrendo por esse povo não reconhece, esse povo não me ouve, esse povo não quer saber de mim, mesmo que eu tenha sofrido por eles, tomado sobre mim todas as minhas enfermidades. Isso é o do ser humano, a qual estamos reclamando da vida. Eu quero dizer que nós não temos que reclamar, mas nós temos que glorificar, que a palavra de Deus, ela diz: tudo dá graça, tudo dá graça. É nesses momentos que nós temos que dar graças a Deus.
Se nós estamos passando por esse momento difícil, graças a Deus, irmão. É na graça que nós vamos estar aprendendo. O que é a graça? A graça é um favor não merecido. Irmão, nós não merecemos o que Jesus fez por nós. Nós somos pecadores, falhos. Eu quero te dizer que nós não merecemos isso que ele fez por nós. Mas o amor dele é tão grande que ele se colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu vou lá, Deus, Pai, eu vou lá sobre a terra, vou tomar sobre ele todas as enfermidades, todos os sofrimentos, para que eles venham crer, para que eles venham ver que tu és Deus. Então eu quero te dizer que todo sofrimento, irmão, vem para que nós venhamos aprender. Por mais que nós não acreditamos numa saída, mas eu quero te dizer que esse Jesus, ele acreditou em nós, ele acreditou que nós possamos acreditar que Deus, ele é nosso Pai, que ele nos ama. E ele fez isso por nós, irmãos. E muitas vezes nós abrimos a boca que Deus não existe, que Deus não está nem aí para nós, que nós estamos por esse momento, que nós estamos passando por isso ou por aquilo outro. Eu quero te dizer que essa palavra, irmãos, é para você que acabou de perder um filho no leito de hospital, para você que perdeu um filho, ou que perdeu a mãe ou o pai. Não é eu, irmãos, que vou lhe dizer que você vai passar por isso, que você vai aguentar. Eu quero te dizer que é o próprio Jesus, a qual ele se colocou diante de Deus e tomou sobre ele toda essa angústia, todo esse sofrimento, porque diz aqui, ó, no livro, mais na frente, no livro de Isaías 53, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante ao seu tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem que dela cogitou. Qual é a linhagem de Deus? Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, um Deus soberano, um Deus que podia sair daquele momento difícil e abandonar aquilo tudo e ir ter com o Pai e subir lá para os céus e abandonar tudo aquilo, mas ele, pela sua linhagem, pelo seu chamado, pelo seu mandado que Deus fez, ele vir na terra para que venha mostrar o caminho para nós, que ele disse que ele é o caminho. Então ele veio passar por tudo isso para que hoje, porque eu quero te dizer que tudo que Jesus ele nos ensina a fazer, ele mesmo fez. Todo sofrimento ele foi oprimido, foi humilhado, foi traspassado pela dor. Você sabe, tem a noção de que é uma pessoa traspassada pela dor? Que a palavra de Deus diz que ele suou sangue, ele traspassou todas as dores, irmão. Nós nunca chegamos nem ao ponto, sequer um pequeno, nem aos pés do que Jesus passou por nós, irmão. E muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, estamos ali andando tudo bem e tal, e a certo momento vem uma tempestade. Aí nós começamos a murmurar, vou abandonar minha célula, vou abandonar minha igreja, meu pastor não está nem para mim, não sei quem, fulano não quer nem para mim, o fulano está me apontando, o fulano está me dizendo isso, está me falando aquilo. As pessoas, isso é do ser humano, está apontando, que nem os próprios seres humanos aqui, eles apontavam para Jesus, diziam que Jesus não era a figura que eles esperavam, não era o Deus que eles esperavam para que hoje nós venhamos ter vida, não era a pessoa que eles esperavam para que hoje nós venhamos estar usufruindo das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Eu quero te dizer esta tarde, irmãos, que tem uma esperança, irmão. Se você acreditar que Jesus ele veio como um homem, se humilhou, sofreu o que teve que sofrer, porque Deus designou, ele em nenhum momento ele abriu a boca para murmurar e escorar Deus e estar reclamando para Deus. Ele fechou a boca que nem uma ovelha aqui diante dos seus tosqueadores ali, ela calada, todo mundo sofrendo, cortando sua lã ali, ela em nenhum momento ela abriu a boca para reclamar, que nem muitas vezes nós reclamamos da vida, irmão. Muitas vezes nós reclamamos que nós não temos isso, que nós não temos um carro bom, que nós não temos isso, e esquecemos de agradecer o sofrimento que Jesus passou por nós, e esquecemos de agradecer de coisas que Jesus fez por nós que nós não merecemos. Esquecemos de dizer para Deus muito obrigado pelo dia maravilhoso que nós temos. Muitas vezes nós estamos comendo arroz, feijão e carne, estamos reclamando, Senhor, eu queria uma carne, queria isso ou aquilo. E muitas vezes nós não deixamos de agradecer a Deus pelo prato de comida, pela roupa que nós temos, pelo teto que nós temos para estar debaixo dele, para passarmos pelo que nós devemos passar. E eu quero te dizer que Jesus ele não reclamou disso, ele sabia que isso era necessário para que ele venha crescer. Então a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo ao seu propósito. Então, segundo ao propósito de Deus, segundo ao seu propósito, segundo o que Deus quer para você,
Essas coisas vai cooperar para que você venha crescer espiritualmente, para que você venha crescer e para que você tenha argumento para dizer para as pessoas que tem um Deus que ama você. Então não deixe de acreditar que Deus ele vai lhe exaltar, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então Jesus ele foi humilhado, foi traspassado pela dor, ele foi para quê? Para que hoje ele fosse exaltado, para que o nome dele fosse glorificado, a qual toda boca e toda língua confessará que ele é Deus, que ele é o poderoso, que ele é o soberano. Então foi ele que criou os céus e a terra. Então foi ele que criou. Eu quero te dizer que tem a palavra de Deus diz aqui, ó, mais na frente, para que você que é crente, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, que a palavra de Deus diz em Isaías, aqui diz, ó, em Isaías 54, diz assim, ó: toda arma forjada contra ti, no versículo 17, 54, 17, diz assim, que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o Senhor direito que de mim procede, diz o Senhor. Então todo aquele que está apontando contra você, toda arma que está contra você, todo inimigo que se levantar contra você não prosperará. Por quê? Porque essa é a herança que Deus nos deu. E diz mais, que diz assim que em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então nós, em juízo, diante de Deus, se nós estivermos conforme os mandamentos que Deus nos designou, nós vamos estar, não que nós vamos estar julgando, vamos estar coisando, mas nós vamos ter argumentos para dizer, para mostrar as obras que nós fizemos para Deus. Então, essa é a promessa que Deus nos deu. Então, dando continuidade, no livro de Isaías 53, diz assim, ó, no 9, designaram-lhe, não, perdão, diz aqui no 8, capítulo 53, versículo 8, diz: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, por todos os nossos pecados, por causa dos nossos pecados, por nossas falhas, pelas nossas desobediências, foi ele ferido, foi ele traspassado, foi ele sofrido pelo povo. Qual é esse povo? É eu e você. É a sua família. Essa pessoa que você disse que não tem mais jeito, foi por essa pessoa que ele sofreu, que ele aguentou, que teve que aguentar. Não é porque nós estamos andando no caminho do Senhor que o teu vizinho, o teu próximo vai estar, que você vai estar sendo melhor do que ele. Jesus, ele sofreu por todos nós, pelo homicida, pelo estuprador, pelo desprezado, por aqueles que são humilhados. Então, não é por mim, não é só por mim, não é só por o fulano, não é pelo ciclano, é por todos nós, é por cada um. Porque Jesus, ele não veio só para, assim como o sol nasce para todos, por ímpio, por pecador, por falho, por servo de Deus, para todos eles. Então Jesus fez isso por todos. Mas nem todos o aceitaram. Que nem diz a palavra do Senhor, nem todos aceitaram. Nem todos acreditaram que ele era o instrumento de Deus para que viesse levar a salvação para eles. Então, irmãos, que nem eu estou pregando essa palavra, estou falando aqui porque Deus tem colocado no meu coração, Deus tem me direcionado para levar a palavra para você que está numa rede social, que está num hospital, que está numa cadeia, que está onde tiver que você esteja, porque Deus, ele lhe conhece. Deus sabe o que você está passando. Jesus, ele fez isso porque ele sabia. Porque Jesus, ele sabe o que você está passando. Eu posso até não saber, irmão, qual é a dificuldade que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer que Jesus, o próprio Deus, ele sabe o que você está passando. O próprio Deus é quem vai lhe dar força para que você venha enfrentar esse momento que você está passando. Assim como Jesus sofreu, nós vamos sofrer também, irmãos. Você que está exercendo a palavra de Deus, que está levando a palavra do Senhor, que você que está direcionando o ministério, irmão, você vai sofrer por conta de Jesus, por conta do povo, por causa que muitos não vão aceitar, muitos não vão acreditar, muitos vão duvidar. Eu quero te relatar uma palavra que diz aqui no livro de... Essa palavra é direcionada para você que está passando por um momento difícil, que está passando por aquele momento a qual a gente vê que é o fundo do poço.
Mas existe uma força dentro de você, uma força a qual me deu forças para que hoje eu venha ser liberto das drogas, liberto do mundo oprimido que eu vivia. Eu vivia oprimido pelas drogas, pelas dificuldades, por conta que eu tinha que buscar. Eu procurei buscar auxílio, como se dizer, ser amparado em algo que não precedia de Deus, algo que não vinha de Deus, algo que eu achava que era a única solução para mim, algo que eu buscava refúgio. Mas eu quero te dizer que existe dentro de você, que nem a palavra do próprio Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que Jesus, ele morreu, ele sofreu, foi humilhado, passou o que teve que passar, mas ele também ele foi ter com o Pai, mas ele não nos deixou órfão, ele não nos deixou desamparado. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para que venha nos consolar, para que venha nos direcionar a lidar com momentos difíceis, momentos a qual a gente acha que não tem solução. E é essa força que há dentro do seu coração, que eu quero te dizer que o templo do Espírito Santo é o nosso coração, é a nossa casa, é o qual ele tem que habitar para que hoje nós venhamos vencer o mundo, as aflições, as dificuldades que nos afrontam. Essa força não é minhas palavras, não é eu que vou lhe dizer o qual você tem que passar. O que a palavra de Deus diz que nós temos que pregar a palavra do Senhor, mesmo que muitos não acreditem. Mas que nós temos que levar a boas novas e acreditar que Deus vai nos capacitar. Eu quero te falar esta tarde, que no livro de João, 1 João 4, diz assim, ó. 1 João 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então maior é aquele que está em vós. Quem está em vós? O que vocês têm dentro de si? Você está, dentro do seu coração está a sua dificuldade, seus olhos estão focados no seu sofrimento, ou está focado em Deus, está focado no Espírito Santo que lhe sustenta, ou está focado no próprio Deus que tem lhe dado forças? Eu quero te dizer esta tarde que diz que esse Espírito, que maior que está no mundo, diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o maior é o Deus que está dentro de você. Eu quero te dizer que este sofrimento que você está passando, isso não é nada, isso é fichinha na frente do poder de Deus, do poderoso que vocês têm servido, que você tem entregado a sua vida. Essa palavra que diz aqui no capítulo de 1 João, versículo 4, essa palavra é para você que está no leito de hospital, que está à beira da morte, que está a ponto de ver que não tem mais saída. Essa força maior que tem dentro de você é para que você venha enfrentar essa dificuldade que você está passando. Eu quero te dizer que tem pessoas, mães nesse momento, que estão chorando pela morte dos seus filhos. Por conta de muitos pregar a palavra de Deus, mas muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não dá ouvido, irmão. Até mesmo ouve, mas entra no ouvido e sai no outro. Eu quero te dizer que muitos são os profetas que estão pregando a palavra do Senhor, pessoas enviadas por Deus para pregar e anunciar as boas novas. Qual é essas boas novas que eu quero te falar? É a palavra do Senhor, é o caminho. É o caminho. Qual é esse caminho? O caminho é Jesus, irmão. Eu quero te dizer que eu encontrei muitas vezes oprimido pela droga. Muitas vezes eu pensava em me internar, que não tinha saída para a minha vida. Mas eu quero te dizer que eu costumei acreditar e acreditei que tinha uma força dentro de mim, a qual muitas vezes eu drogado, e vinha uma força dentro de mim maior, que eu tinha que me libertar daquilo, que eu tinha que sair desse caminho ruim, que não me levava a nada, só estava me afundando a cada vez mais. E eu quero te dizer que um abismo traz outro abismo. Muitas vezes nós dizemos, mas é só isso, só um pouquinho, eu vou me afastar por um momento, depois eu volto, Jesus não vai voltar agora mesmo. Eu quero te dizer que nem Jesus sabe quando Deus vai voltar, irmãos. Nem o próprio filho sabe quando Deus vai voltar. Então a palavra de Deus diz que temos que vigiar e orar. Por quê? Porque a qualquer momento Deus pode voltar e buscar a sua igreja, irmão. Então, que nem eu quero te falar, enquanto você está vivo, há esperança. Enquanto você está nesse leito de hospital, existe uma força dentro de você que vai lhe sustentar, que vai lhe dar força, que você vai ultrapassar essa barreira. Mas para isso você tem que acreditar no Deus que existe, no Deus que morreu, sofreu, no Jesus que morreu na cruz, que sofreu, para que hoje você tenha vida e vida com abundância. Porque é essa palavra que eu tenho para deixar essa tarde para você, que você tem que acreditar.
E esta palavra que vai lhe alimentar, que vai lhe dar força para que você venha vencer aquilo que você tem que enfrentar. Eu quero te dizer que a partir do momento, você que é um novo convertido, você que acabou de se converter, eu quero te dizer que eu sou um novo convertido. Eu tenho apenas 2 anos e algum pouco que eu tenho de experiência com Deus. Mas eu quero te dizer que não é o tanto de tempo que você está na igreja que vai lhe dizer o que você é. Eu quero te dizer que é a tua intimidade com Deus, é a tua intimidade com o Senhor que vai lhe dar forças para que você venha vencer todas as barreiras. É a tua intimidade com Deus que vai lhe dizer quem você é. Não importa o que as pessoas vão dizer de você, que você fale, que as pessoas vão estar apontando para você. Porque se Jesus tivesse ligado para que as pessoas estavam falando ali, ele não tinha cumprido a vontade de Deus. Porque ele veio sofrer aquilo, mas ele sabia que era a vontade do Senhor. Eu quero te dizer que esse sofrimento, essas coisas que você está passando, esse momento difícil, isso aí é a vontade de Deus, para que hoje você venha aprender, que você venha acreditar que tem um Deus que vai lhe exaltar. Por mais que as pessoas tenham lhe oprimido, tenham lhe humilhado, tenham lhe apontado o dedo, eu quero te dizer que tem um Deus poderoso, a qual que está dentro de você, que vive com você. A gente costuma orar o Deus que está lá no céu. Irmãos, isso eu quero te dizer, o que eu aprendi dentro da palavra do Senhor, que Deus ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então não tem como nós estar pregando e orando para um Deus que está lá longe. Deus está dentro de você, irmão. Então nós temos que conversar com Ele. Eu quero te dizer que muitas pessoas dizem, eu não sei orar, eu não sei falar. Irmãos, é igual eu estou pregando aqui para você, estou falando para você. É falar como você está falando com qualquer um do seu vizinho, eu estou falando com Deus. Deus ele não está à procura de palavras bonitas, de palavras que você acha que é as melhores. Deus ele está à procura de sinceridade, ele está à procura porque ele conhece o seu coração, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua necessidade. Amém? Ele sabe do que você precisa. Mas eu quero te dizer, a partir do momento que ele vai entrar nesta causa, a partir do momento que você chamar essa existência desse Deus para você, para a sua vida, e que você venha acreditar, irmão. Não que acredite no meu testemunho, na minha vida, que eu não sou ninguém, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Assim como eu e você somos. Eu quero te dizer, ore, a partir de hoje você aprenda a orar para um Deus que está dentro de você, que está próximo de você. Não para um Deus que está lá longe, porque esse Deus, ele faz parte da Trindade, da linhagem que Jesus veio. Ele faz parte da Trindade. Essa Trindade é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são um só. Esse mesmo Deus é o qual está conosco. Por que que Jesus morreu e deixou um Consolador? Esse Consolador foi para quê? Para que hoje você tenha o livre acesso a chegar até Deus. Irmão, muitas vezes nós dizemos, pastor, ore por mim. Fulano, ore por mim. Irmãos, a partir do momento que o véu se rasgou, essa situação foi quebrada. Que muitos entravam na Arca da Aliança, na tenda do tabernáculo, só as pessoas que eram santas coisas. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu e você podemos chegar até Deus, podemos clamar a esse Deus, chamar a existência desse Deus para esse sofrimento que você está passando. E esta força que diz, que nem diz no capítulo de João, capítulo 4, versículo 4, que diz, né, que maior é o que está em vós do que está no mundo. Então o que eu quero te dizer? Que está no mundo é esse sofrimento, essa visão que você está vendo que se torna ao seu redor. Este é o mundo real que nós vivemos. Mas eu quero te dizer, que nem eu costumo dizer sempre, nos meus vídeos, a qual eu sempre faço, eu digo, não tem como eu saber se uma comida é boa se eu próprio não provar. Então muitos podem dizer assim, eu não vou mais estar seguindo com Deus não, que eu estava seguindo isso ou aquilo outro, e me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o meu líder, me decepcionei com fulano, com ciclano, com bertano. Irmãos, o ser humano ele é falho, o ser humano vai falhar sempre. Todos nós falhamos todos os dias. Eu costumo dizer que nós temos que se reconciliar com Deus todos os dias, porque todos os dias, a partir do momento que nós nos colocamos de pé, nós pecamos, nós falhamos. Mas eu quero te dizer que o único que foi perfeito foi esse Jesus, a qual se entregou por nós, foi humilhado, foi traspassado pela dor, foi oprimido, foi massacrado, foi humilhado. Mas esse castigo que nos traz a paz, esse sofrimento foi para que nós podemos ter a paz. Qual é esta paz? Essa paz é a que está dentro de você, irmão. Esta paz é a que Jesus enfrentou para que hoje nós estejamos vivos, estejamos respirando neste ar maravilhoso.
E se você acreditar nesta palavra esta tarde, você acreditar que existe um Deus que nos ama de uma maneira incondicional, mesmo que seu pai não lhe ame, que sua mãe tenha lhe abandonado, que seus irmãos não estão nem para você, que você está jogado num charco de lodo, que você está no fundo de um poço, existe um Deus que está a todo momento estendendo a mão para você. Nem diz no livro de Mateus, no livro de Mateus diz assim, no livro de Mateus 28, perdão, vou estar procurando aqui, amém. No livro de Mateus 28, versículo... Versículo 28, se eu não me engano também, que diz, né, que... Vou estar lendo aqui para que você venha refletir. E por que nós temos que vir até Ele e chamar a existência desse Deus para Ele? Porque Ele está de braços abertos. Não é à toa que Jesus foi crucificado de braços abertos. Foi para que hoje nós estejamos a vida e vida com abundância. Mas para isso, irmão, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vocês têm que ter fé para que você possa até mesmo estar agradando a Deus, assim como diz a palavra. Você tem que ter fé que você vai ultrapassar esse sofrimento, que vai vencer essa dificuldade, esse câncer, essa doença, ou até mesmo o médico pode ter abrido a boca e falado que você não tem mais saída, que tem até ter lhe dado dias